Olá, bom dia. Vai ser realizada aqui em São Luís uma oficina para capacitar profissionais de saúde de forma que eles possam diagnosticar e identificar deficiências que facilitem depois o laudo para a entrada de pessoas no mercado de trabalho. É um assunto um pouquinho complicado, mas é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem está aqui comigo para conversar sobre isso é a médica e auditora fiscal do trabalho, Laila Vilela. Bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada. A princípio eu pensei que era só para médicos essa oficina, não é não, são para todos os profissionais de saúde que de alguma forma lidam com o diagnóstico ou a identificação de deficiências, é isso? Isso é para essa mudança de olhar, né? Porque até 2009, mais ou menos, o Brasil tinha uma visão muito médica da deficiência, a questão que seria uma doença que a pessoa teria, e aí a gente passa a mudar esse olhar e ver que a avaliação tem que ser biopsicossocial e ela tem que ser multidisciplinar. Então, a proposta dessa oficina é realmente capacitar pessoas das diversas formações, né? Fisioterapeutas, psicólogos, os médicos também, né? Fonoaudiólogos, todas as pessoas que podem ter um conhecimento específico de alguma área da deficiência, para que eles façam laudos caracterizadores de deficiência bem completos e que a pessoa possa utilizar esse laudo para buscar uma vaga no mercado de trabalho. Hoje, como é que é feito esse processo? É difícil esse diagnóstico, é difícil a identificação de alguma deficiência e que por isso pode atrapalhar futuramente o trabalhador no mercado de trabalho? As pessoas têm uma dificuldade de acesso, porque às vezes elas chegam para a empresa quer um laudo, por exemplo, eu preciso de um laudo do ortopedista. Se a pessoa tem que buscar o SUS, isso pode levar alguns meses na fila para o acesso. Então, o que a gente quer é que mais profissionais possam fazer esse laudo, porque enquanto estiver muito preso também na mão dos médicos, a gente tem uma restrição, né, de profissionais aptos a fornecer esse laudo. E isso geralmente é uma barreira para a entrada no mercado, porque a empresa quer ter certeza que a pessoa se enquadra nos critérios da lei para que ela possa cumprir a famosa lei de cotas, né? Porque hoje é complicado você entrar sem um laudo específico, né? Que diagnostique qual é a sua situação e onde você pode ser enquadrado, encaixado, não sei qual a palavra certa nesse caso. Porque se eu tenho qualquer deficiência, mas mesmo assim eu sou apto a desenvolver um trabalho, sem um laudo eu posso à primeira vista ser incapaz, é isso? Não é tanto pela incapacidade, é porque existem uns critérios legais para dizer essa pessoa ela se enquadra nesses critérios para fins da lei de cotas. Porque hoje no Brasil a gente tem uma mistura, assim, se a pessoa quer um benefício, por exemplo, de um transporte gratuito, aí é uma regra, ela tem que preencher um laudo específico. Se ela quer buscar... Não pode levantar da cadeira de roda e sair correndo, porque aí não pode, senão não vai ter direito. A gente já teve caso daqui, mas tudo bem. Né? Eu sei desse caso. Mas, na verdade, o que a gente busca é definir se essa pessoa preenche os critérios legais para ela poder ser enquadrado alvo dessa política afirmativa que é a Isso. inclusão no trabalho, dentro da lei de cotas, né? Até hoje a gente ainda não tem essas definições assim bem específicas por conta até dessa, vamos dizer, dessa falha na hora da avaliação ou essa demora na hora da avaliação? Nós temos um decreto 3298 que sofreu alterações em 2004 também, com o decreto 5296, que define alguns pontos específicos, por exemplo, a deficiência auditiva, qual é o grau de perda auditiva que a pessoa tem que ter para se enquadrar. Ele tem alguns critérios objetivos. Mas esse decreto, ele é antigo, né? Ele é antes da Convenção da ONU, então tem algumas coisas nele que não estão mais de acordo com a legislação. O Brasil assinou a Convenção da ONU com status de Constituição, então nós temos que, é uma lei maior no nosso país, nós temos que cumprir. O decreto, ele vem abaixo disso na hierarquia legal. Então, tudo que está no decreto que vai contra a Convenção da ONU e a Lei Brasileira de Inclusão, né, que é vigente desde 2016, a gente tem que descartar e utilizar outras formas. Porque a gente tem que sair dessa visão de deficiência no corpo e entender a deficiência da seguinte maneira. A pessoa ela tem um impedimento no seu corpo, que é uma característica dela. Sim. Como ter um cabelo liso, né, ou qualquer coisa, uma pele mais morena, mais clara, é uma característica daquele corpo. Genética até, né? E aí, dependendo dessa característica, o que acontece? Ela vai enfrentar barreiras no contexto dela, no ambiente dela, as barreiras atitudinais, que são essas discriminatórias. E aí a experiência de deficiência, ela vem disso, da interação entre esse corpo que ela tem e as barreiras que estão naquele meio. E aí a gente vai eliminando essas barreiras, promovendo a acessibilidade e a pessoa vai ser mais capaz de fazer as atividades do dia a dia, participar em sociedade.
Então, E com eu essa acho, visão... só te interrompendo um pouco, eu acho que a partir do momento em que é identificada, por exemplo, a deficiência que você tem, mas também a capacidade que você pode ter, apesar dela, fica mais fácil essa inclusão. Com certeza, o que a gente sempre diz, né, para as empresas, na fiscalização, da auditoria fiscal do trabalho, é isso, que a gente tem que valorizar o potencial da pessoa e as habilidades que ela tem. Porque todos nós temos limitações e temos habilidades. Sim. Se a gente só reforça as limitações, essa coisa da inclusão e do próprio trabalho fica mais difícil, né? Então a gente valoriza o potencial da pessoa, descobre os talentos dela e aí ela vai trabalhar com efetividade, com segurança, com conforto, né? E vai realmente trazer valor para aquela empresa. Hoje, por exemplo, se eu tenho uma deficiência, vamos dizer, sou surda. É surdo mesmo, né? Deficiência auditiva, como é que chama? Melhor é pessoa com deficiência auditiva, Deficiência né? auditiva, vamos lá, falei errado. Com deficiência auditiva. Sim. Se eu tenho deficiência auditiva, eu posso simplesmente me caracterizar assim, mas sem ter um laudo que comprove isso. Ou então o contrário, eu vou para o mercado de trabalho sem revelar essa minha deficiência e isso pode criar uma barreira já depois que eu estou no mercado de trabalho com relação ao trabalho que eu desenvolvo, porque eu posso não desenvolver plenamente por causa dessa incapacidade, vamos dizer assim. Na verdade, o que a gente preza é a verdade sempre em todos os locais. Então, para que a pessoa não precise esconder que ela tem, né, algum adoecimento, alguma limitação, para que ela possa falar isso abertamente, é que existe toda essa política afirmativa da lei de cotas. Isso. Eu acredito que no futuro, quando a sociedade for realmente inclusiva, valorizar a diversidade, a gente nem vai precisar mais de fazer essa fiscalização. Bem no futuro, né, doutora? Bem no futuro. Por enquanto, sim. A gente Nós estamos sendo bem otimistas, né? Bem otimistas, dizendo que daqui a um tempinho a gente não precisa de lei de cotas, porque todo mundo, de alguma forma, vai estar incluído dentro de todo o contexto, seja lá do mercado de trabalho, de qualquer forma que seja. Mas, enquanto isso, a gente tem que atuar na fiscalização, né? Convocando essas empresas para avaliar se elas estão contratando as pessoas, se as pessoas realmente se enquadram nesses critérios, daí a importância do laudo, né? Dessa oficina que a gente vai fazer hoje. Sobre essa atuação das empresas, nós vamos falar no próximo bloco, porque eu vou fazer um rápido intervalinho aqui. A gente continua tomando um cafezinho e volta já já. É só um minuto. Gente, estamos de volta e eu estou conversando aqui com a doutora Laila Vilela, que é médica e auditora do trabalho, auditora fiscal do trabalho, né? Auditora fiscal do trabalho, sobre oficina para facilitar o diagnóstico de deficiências. E a gente estava falando da questão das empresas. Antes de falar da fiscalização, a quanto por cento a empresa tem que ter a cota para pessoas com deficiência e elas estão cumprindo? Bom, essa lei de cotas, ela funciona para empresas a partir de 100 empregados. Com menos de 100 empregados não tem obrigatoriedade. É claro que é importantíssimo contratar e tudo, mas a gente não vai fazer essa cobrança. A partir de 100 empregados, o percentual varia de 2% a 5% conforme o porte da empresa. Sim. Então, o porte máximo a partir de 1.000 empregados seria 5%. E nesse intervalo... O máximo 5%, máximo né? 5%, que determina a lei, mas a empresa pode fazer mais que isso. Não, com certeza. Não pode fazer menos. Menos não. Certo. E... dependendo dessas avaliações de vocês, dessa avaliação não, nesse caso é a fiscalização mesmo. O que vocês têm constatado? Que palavra difícil. Bom, a gente tem empresas com todo nível, assim, nesse lado da inclusão. A gente tem aquela empresa que fala, não tem pessoa com deficiência, graças a Deus. Ué, a gente já ouviu isso na fiscalização. É mesmo, né? Já. Até aquela que percebe. Todo mundo bonzinho, mais ou menos bonzinho. Isso. Não tem ninguém com deficiência numa empresa, graças a Deus. E foi numa fiscalização sobre esse tema. Meu Deus. E aí a gente passa por uma fase em que a empresa faz para cumprir, né, a obrigação a partir do momento que a fiscalização vem, cobra, exige. Mas com o tempo, a partir da convivência com as pessoas com deficiência, as empresas vão percebendo o quão essa diversidade é enriquecedora para a empresa. Isso muda o clima organizacional,
muda a produtividade. As outras pessoas que convivem falam, nossa, às vezes eu reclamo da minha vida, né? Olha essa pessoa, ela tem mais limitações do que eu e ela está aqui trabalhando, produtiva, feliz. Às vezes está produzindo mais que eu. Mais que eu, às vezes sim, com muita frequência. A gente já teve depoimentos de empresas mesmo dizendo, não, se todas as pessoas da minha empresa fossem como essas pessoas, né, com deficiência que eu contratei, minha produtividade seria muito maior. Olha, né? só que maravilha. Porque é aquele empenho para trabalhar, já que foi uma coisa de exclusão a vida inteira, quando a pessoa consegue alcançar esse posto, ela fica muito satisfeita e trabalha muito bem, né? É bom quando vocês chegam primeiro e dizem assim, eu não tenho pessoas com deficiência, graças a Deus, mas que tem lá na outra ponta um depoimento. Se todo mundo produzisse como esse aqui, a produção, o resultado era bem melhor, né? Quer dizer, vocês têm esses dois extremos e é bom. Mas a maioria são empresas que contratam porque tem que contratar ou contratam porque depois percebem a importância e o valor que o trabalho desenvolvido por uma pessoa dessa tem dentro da empresa. Por enquanto, a gente ainda está na fase que predomina aquela que faz por obrigação. Mas a gente quer que isso mude com o tempo. E eu falo que a melhor forma de se mudar é com a convivência. E a gente tem um processo muito interessante que é de inclusão gradual, que é da aprendizagem. A pessoa entra no primeiro momento como aprendiz com deficiência. Né? Isso. Aí ela cumpre a cota de aprendizagem, que é uma outra legislação. E ao término dessa formação, dessa capacitação, a pessoa já está preparada para aquela função que a empresa deseja. Isso é interessante. E a empresa já conheceu aquela pessoa com as habilidades dela, já quebrou aquelas barreiras de preconceito, de achar que a pessoa não dá conta, que a pessoa é muito frágil, que tem que super proteger. Então a aprendizagem é um processo gradual de inclusão muito bom, porque a gente vê que quebrando, né, essas barreiras atitudinais. Essa porta seria a melhor porta de entrada para o mercado de trabalho, através da aprendizagem? É uma porta excelente. Não necessariamente é excelente para todos, porque tem pessoas que já têm uma boa formação e que nem precisam. Mas tem outras que precisam com relação de uma à aceitação dentro da empresa, seria, quer dizer, é uma forma bem suave, vamos dizer, mais suave de entrar no mercado de trabalho. Daquelas que ainda tem, né, muita barreira, muito preconceito, é a melhor forma. É que, como você falou, a gente vai chegar no estágio em que a gente não precisa mais de cotas. Mas enquanto este futuro não chega, a gente vai adequando as coisas, adequando as empresas, adequando. Com relação aos colegas de trabalho, tem problemas? Tem um pouco de problema, porque eu falo assim, as barreiras não são barreiras que estão na empresa, essas barreiras estão na sociedade. Né? Todos nós temos, às vezes, essa tendência de ou pensar, coitadinho, né? Ou pensar, não consegue, não dá conta, não quero essa pessoa aqui. Então, a sensibilização dos colegas para essa inclusão, ela é fundamental. E isso tem que ser em todas as etapas da empresa, desde a alta hierarquia até o pessoal de chão de fábrica. Todo mundo tem que entender a proposta de inclusão e conhecer essas pessoas, que eu falo que o que realmente quebra a barreira é conhecer, sabe? Porque aí a gente quebra esses preconceitos, essa coisa do desconhecimento, de achar, por exemplo, que a pessoa com deficiência visual total, né, a pessoa cega, não conseguiria subir escada. A gente já recebeu empresas falando isso, não posso ter pessoas cegas na empresa porque tem escada aqui. Eu falo, gente, mas a pessoa com deficiência visual, ela circula, né, no centro da cidade, ela pega transporte público, não é paralítica, né? Ela é só cega. Então, o que acontece? É a barreira atitudinal da pessoa desconhecer. Desconhece. Eu acho que essa pode ser a maior barreira, esse desconhecimento sobre o potencial das pessoas com deficiência. A gente enxerga, e aí a gente pode colocar todo mundo, a gente enxerga ele como alguém que a gente tem que proteger, ou então alguém que a gente tem que discriminar. A gente fica nas duas pontas, né? Ou não serve para nada. A superproteção é uma discriminação também, né? De certa forma. Está velada, mas está ali, né? Que você exclui de muitas coisas porque está super protegendo. Então, é uma forma também de discriminar. Mas eu falo assim, mesmo com boa intenção, a gente está discriminando. Está discriminando. Coitado, ele não vai poder fazer isso, eu vou fazer no lugar dele. Quer dizer, você tira a oportunidade dele fazer. Tira a autonomia, né? Não pode. Então, assim, mas a gente está caminhando para um bom, vamos dizer assim, o caminho que a gente está trilhando é bom, já está crescendo esse interesse ou essa consciência por parte do empresariado? Sim, eu acredito que sim, já tem muitos anos que eu trabalho, né, nessa inclusão. E vários colegas também, e a gente vê uma evolução. Então, se há uns anos atrás a gente tinha 30% de cumprimento de cota no país, hoje a gente já está acima de 50%. Nossa, só 50%? Mas eu prefiro olhar pelo lado do copo cheio. Baixo, né? Então, é um crescimento que a gente vê e também desse perfil das empresas, de como que elas compreendem a questão da inclusão. Sair um pouco da obrigação e passar para fazer porque quer fazer mesmo. Então não é só, eu só tenho 50%. Não, eu já tenho 50%. Já evoluímos. É mais ou menos isso, né? Mas ainda tem exemplos assim bem ruins, né, nesse setor, Laila?
Infelizmente tem alguns ramos que são um pouco mais resistentes, né? Por exemplo? Não, aqui no meu trabalho eu não posso colocar. Um local que a gente tem tido problema é com empresas prestadoras de serviço, porque aí o contratante diz que não quer pessoa com deficiência. E aí se torna às vezes um problema. Mas assim, quando a empresa não quer fazer inclusão, ela arranja 1000 pretextos, né? Mas aqui na minha empresa tem grau de risco 4, não posso colocar pessoa com deficiência. Por quê? Então não pode colocar pessoa nenhuma, né? Então a gente porque um acidente pode acontecer com qualquer pessoa. Por que as outras pessoas podem se acidentar? Ninguém pode. Então, verdade. Eu gostei desse raciocínio. Quer dizer, os outros podem se acidentar? Como assim? Então, a gente tem esse perfil em algumas, mas aos poucos elas vão mudando isso, né? E é interessante que a gente faz também fiscalização de saúde e segurança e às vezes a gente vai na empresa para fazer a inclusão, a empresa fala, não, aqui é muito perigoso, aqui tem muito problema. Aí se a gente vai outro dia na mesma empresa com o olhar da saúde e segurança, não, aqui está tudo ótimo, eu controlo meus riscos, não tem problema nenhum. Ele é ruim para lá, mas é bom aqui. É bom aqui. É complicado, então, né? Mas eu acho que a gente vai chegar nesse é trabalhoso, é complicado, é demorado o caminho, com certeza. Conscientização é uma coisa que leva tempo para acontecer. Tempo, porque é uma mudança da sociedade. É uma mudança da sociedade, uma mudança de comportamento da gente, né? A gente que faz a sociedade, então a gente que tem que começar a mudar e não enxergar aquele colega de trabalho ou com deficiência visual ou auditiva, de qualquer tipo de deficiência, como coitadinho, de jeito nenhum. Se ele está ali, é porque ele já mereceu estar ali e fez por onde. Ele não é coitadinho coisa nenhuma. Exatamente. Tem tanta responsabilidade e valor quanto a gente, qualquer outro profissional. Quer dizer, tem bom profissional, tem uma profissional, vai ter de todo jeito, é assim mesmo, tá? Então, a gente vai chegar num período que a gente não vai precisar mais dessas cotas. Mas ele ainda está um pouquinho distante, então a gente vai andando devagarzinho até chegar lá, né? fazendo esse trabalho de capacitação, de conscientização, de tudo, não é lá? E a fiscalização também. E de fiscalização, né? Sim. Não cumpriu, eu estou lá fiscalizando. Isso mesmo. Com certeza. Olha, Laila, muito obrigado por essa conversa. Parabéns também por esse trabalho que você desenvolve. E um bom dia para você. Bom dia, prazer. Bom dia para você também, que pode nos seguir nas nossas redes sociais, que pode acessar o nosso site para ver qualquer das matérias que já passaram por aqui. E eu falo matérias porque eu não estou falando sobre café, estou falando de todas as reportagens que a gente produz por aqui. Nossa grade está cheia de conteúdo para você. Só para lembrar, eu estou aqui te esperando 8h30 todos os dias, tá bom? Tchau.